Boa noite, tudo em ordem. Boa noite, tudo certo. Galera, como é que tá? Já começaram a fazer alguma coisa aí de operação, do que vocês aprenderam? Colocaram alguma coisa em prática ou nada? Rapaz, eu comecei hoje a usar KTO e stake no Valorbet lá. Mas já foi pro saco já uma stake aqui. Aguentou meio-dia. Um stake limitou já? Já. Stake de quanto você tá fazendo? Eu comecei fazendo com 100. Eu comecei, era umas 9 da manhã. Aí tava indo, quando foi na parte da tarde, falei, eu vou pôr 200, ver se aguenta. Aí quando foi umas 3 da tarde, limitou. Na hora que subiu para 200 já foi. É. Mas conseguiu fazer algumas com 200 ou... Fiz um tantinho sim. Consegui pôr uns 3K usando 200. Entendi. Normal. Já fazendo alguma coisa já, César? Gabriel, já começou a colocar a operação em prática aí, alguma coisa diferente aí? Não, eu tô na expectativa do Suribet aí primeiro. Fechou. Galera, hoje é o conteúdo assim, mais rápido, mais simples, Suribet Pré. Eu acho que é a coisa mais básica que tem. Aproveitei para colocar na sexta-feira, para a gente liberar mais rápido, né? Aproveitar o nosso fim de semana. Mas assim, fiquem atentos aos detalhes, principalmente para quem nunca fez e não tem muita noção ainda, para que os erros e os detalhes que eu passar para vocês sirvam para vocês não cometerem esses erros, tá? Porque às vezes a gente fala uma coisa ou outra para vocês aqui, mas no fim das contas vocês acabam cometendo erro e preferem aprender perdendo a grana do que com o que a gente fala. Então vamos dar sequência aqui. O pré é simples, né, cara? A operação diferença de odd. Você vai jogar na calculadora a odd de cada uma, o valor da stake e fazer a entrada. Isso é o mais básico que existe. E é onde que a gente começa encontrando essas oportunidades. Não tem comparação hoje nenhum outro software BetBurger com nenhum outro. O BetBurger está à frente de qualquer outro em relação a Suribet Pré. Não tem comparação com nenhum outro. Só que ele deixa a desejar num ponto. Ele não tem todas as casas do nosso mercado. Então, para você utilizar o BetBurger, você vai acabar deixando de lado algumas casas e aí a gente complementa ou com o nosso software, ou com o Suribet, ou com o Green, sei lá, vários outros que tem no mercado aí que vocês podem complementar usando o BetBurger e esse outro que vai te oferecer algumas casas que o BetBurger não tem. O BetBurger hoje, pré, ele tá custando em torno aí de 500 e poucos reais, mais ou menos nessa faixa aí, se fosse pegar só pré. Se for pré e live, dá quanto mais ou menos? Que a gente tava... dá hoje em torno de 1.000 e poucos ali com pré e live. Então, dependendo da sua banca, cara, compensa pagar o BetBurger para você trabalhar, porque faz diferença no resultado. Primeiro, seleção de casas, tá? Quais são as casas que a gente trabalha com o Suribet Pré? Primeiro, as casas que não limitam. Pinnacle, não sei, depende de como cada um fala aí. BetBrawl Bolsa e Betfair. São as 3 casas que não limitam e que têm que fazer parte da operação de vocês. Então, essas casas têm que estar no ciclo. Geralmente, o que a gente faz? Para não queimar 2 contas ao mesmo tempo, ao invés de você pegar uma entrada com 365 Betano, Betson e 7K e etc., a gente tenta trabalhar uma casa que não limita com uma casa que limita para que a gente não pegue uma operação e acabe perdendo 2 casas ao mesmo tempo. Então, aqui já vai um ponto que é para você poder prolongar suas contas com o Suribet Pré. Então, tente, lógico que vai aparecer uma oportunidade, sei lá, de 7%, 8%, com uma liquidez razoável entre Betano e 365, e eu vou pegar. Agora, a entrada menor, que é, sei lá, 2%, 2,5%, 3%, tenta escolher ao máximo para que suas contas durem. Tanto entre escolhas de casa, quanto da qualidade da entrada também. Evitar muito submundo,
sei lá, tênis de mesa, e etc. Terceira divisão da Ucrânia, sei lá, alguma coisa assim, para a sua conta tentar durar o máximo possível para a gente evitar uma limitação. Até então, alguma dúvida aí, rapaziada? Não. Não. Beleza. Sobre. É mais sim, os toques para maximizar o lucro mesmo, igual você falou aí. É não pegar submundo e nem porcentagem baixa. Essa é Cara, eu trabalho a partir de 2%. Então, 2% para mim já é suficiente para poder trabalhar. O que eu não faço é pegar 2% entre duas casas que limitam. Uma entradinha de 2% entre, sei lá, 365 e Betano. Aonde eu sei que entrada entre as duas tem um nível de limitação alto. Porque muita gente quer utilizar essas casas. Então, tem muito volume de entrada e acaba limitando duas contas com uma única suribet. Então, eu prefiro evitar esse tipo de operação pegando entre Pinnacle e 365, Pinnacle e Betano, Pinnacle e 7K, Pinnacle e Betson, para que a gente tenha um prolongamento de casas aí, para a gente não perder duas contas numa única entrada. Geralmente elas são tiro único também? Como é que é? Geralmente você pega uma, duas, já limita também? Sim. Com a Pinnacle, dependendo da casa, pode ser que dure um pouco mais. Mas não vai dar muito mais do que isso, não, cara. As casas vão... Talvez uma 7K dure um pouco mais, 5, 6 entradas. Agora, Betano tá durando 2, 3 entradas no máximo. Sporting Bet é 1, 2 entradas também. Então, por isso que é um detalhe que eu sempre falo de tentar colocar o máximo dinheiro na operação que você vai fazer. Se tratando de ganho, já que vai queimar, você tem um ganho mínimo? Tipo assim, essa aqui vai pagar 300. Depois você pega. Menos que isso, não? Eu entendi a pergunta. Não tem esse cálculo exato, não. Mas é o que eu te falei, cara. No mínimo, sei lá, 2% e uma entrada que suporte pelo menos 2 a 3 mil. Eu não faço entrada de R$500, de R$600, porque não faz sentido para a minha operação. Agora, se você tem uma banca menor, igual alguns aqui têm, talvez faça mais sentido trabalhar dessa forma. Mas eu prefiro evitar, cara. Geralmente é entrada que dá o máximo de lucro possível. 4, 5% com uma liquidez razoável aí, para que a gente consiga tirar pelo menos aí 200, 300, R$400 aí numa operação. Essa parte que eu não dominei ainda. Vocês falam uma liquidez razoável, uma stake boa. Quando você fala assim, você fala passando 3K numa casa só ou juntando as duas? Não, numa casa só. Aí fora a proteção. Só. Numa casa só. Entendi. Porque geralmente o que a gente faz? A gente pega entrada entre casas que pelo menos uma delas você consiga ver a liquidez, né? Sim. Então você viu a liquidez lá da Betano, por exemplo. Você clicou no botão de Max lá e você viu que passa 2 mil. Beleza. Agora você viu que passa 170, igual vários jogos de basquete, de tênis aí menores aí, passa só valores muito baixos, né? Aí você já corre dessa entrada e vai para a próxima. Eu andei dando uma testada aqui, no que estava aparecendo, e era sempre assim, valor de 180, 200. Betano? Betano, tava olhando. Então, mas principalmente agora, eu até falei agora eu esqueci com quem que eu estava conversando, eu acho que era o Gustavo. Um pouquinho antes de vocês entrarem, que essa época do ano é a pior época do ano para a Suri, né? Mercado europeu todo parado, você não consegue mais ter tanto jogo grande. Agora, esse fim de semana, o Brasileirão vai voltar, então agora que a gente vai começar a ter um joguinho melhor ou outro aí, né? Porque essa época do ano é realmente a pior. Não tem muita escolha, assim, para você ficar escolhendo demais jogos, não. Agora, a partir do mês que vem, melhora, né? Volta o Campeonato Europeu, futebol, basquete, etc. E aí as coisas vão clareando melhor aí. Alguma dúvida mais agora ou podemos dar sequência? Então vamos. Principais riscos e armadilhas do Suribet, tá? O que a gente tem que tomar conta aqui, prestar atenção e evitar. O primeiro ponto é mudança de odd, é o básico, né? E vai acontecer uma hora ou outra, não tem jeito. Você vai pegar uma entrada, na hora de pegar do outro lado, vai derreter.
isso aí a gente não tem controle. Então, a gente tem que tentar ser o mais rápido possível dentro da operação para evitar esse tipo de problema. Então, quando isso acontecer, a gente tem duas opções. Fazer o cash out, se o cash out for bom o suficiente, ou se a entrada dava 3, 4% e ela deu menos, a gente tem que fechar da maneira que tiver, para que a gente não torça, tá? Não adianta vocês quererem levar, muita gente quer levar para o live, torcer para acontecer alguma coisa para poder fechar. Cara, isso aí não existe, tá? Se a entrada derreteu, infelizmente, ou a gente faz o cash ou a gente cobre do jeito que tá para poder fechar o mercado. Não adianta querer inventar moda, porque vai correr contra você. Pode ser que dê certo uma hora, outra aí, 1, 2 vezes, mas uma hora você vai tomar uma pregada e vai tomar um prejuízo grande. Então é melhor fechar do jeito que tiver do que você ficar esperando alguma coisa acontecer para poder fechar. Próximo ponto aqui. Limite de stake. É bem comum você pegar uma entrada e quando você vai fazer do outro lado, tá lá que não tem limite suficiente para você fazer. Ou está limitado, ou então não passa o valor que você esperava. E como que a gente evita isso? A gente tem que pegar pelo menos uma das casas que mostra liquidez. Por exemplo, Pinnacle mostra liquidez, Betano mostra liquidez, VBet mostra liquidez de todos os espelhos, SeuBet, 7Games, H2Bet. Então a gente tem que trabalhar com pelo menos uma das casas que mostre o valor que você pode entrar, para que você não tenha esse problema de limite de stake. Então você vai lá clicar no botão de max, vai ver quanto passa 3 mil, e aí você vai fazer primeiro aonde não mostra. Aí você passou o valor lá onde não mostra, você já sabe que na Betano passa X ou na Pinnacle passa X, e aí você vai fazer essa cobertura. Então tem que tomar muito cuidado, porque esse é um erro muito comum, tá? Acontece diversas e diversas vezes aí, de você querer entrar aonde mostra a liquidez primeiro, ou então pegar a entrada entre duas casas que não mostra liquidez e você ter um problema aí e não conseguir cobrir. Aí você vai ficar naquela loucura de procurar casa nova, ou de tentar achar pegar uma outra conta de parceria para poder cobrir, e você acaba demorando demais aí e tendo problema. Até aqui, alguma dúvida aqui sobre essa questão de limite de stake? Paulo, eu tenho uma dúvida. Bora. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, para quem está começando com banca de 20 mil, por exemplo, a gente tem que fazer uma entrada de 3 mil, por exemplo, para valer a pena. O que você aconselha, por exemplo, deixar 5 na Pina, 3 na Bet e o restante com 1.000, 2.000? Porque não dá para colocar grana em todas, né? Não, cara, banca de 20, você vai escolher aí 5 casas. Vai deixar um pouquinho a mais na Pinnacle e dividir no restante. No máximo 5, tá? A gente tem essa lista lá de um monte de casa, mas a gente não usa tudo ao mesmo tempo, tá? A gente usa por vez. Por exemplo, vou escolher aqui 365, Pinnacle, mais um que não limita, sei lá, Betfair. E aí vamos pegar mais duas, VBet e Blaze, 5 casas, beleza? Escolhi essas. Limitou a Blaze, eu pego a John Bet, que é espelho. Limitou a 7K, eu pego um outro espelho. E aí a gente vai girando as contas de acordo com a limitação. A gente não fica pulverizando demais o dinheiro, não, tá? Então a gente divide ali entre 4 e 5 casas, e aí a gente vai usando de acordo com o que o mercado vai permitindo. Mas você não fica, tá, Emanuel, pegando, sei lá, pulverizando o seu dinheiro em 10 casas, colocando R$1.000 em cada uma, e 2 casas com 5. Então é melhor ter 3, 4 em uma e fazer as entradas que forem aparecendo, do que você ficar dividindo o seu dinheiro demais. Porque fazer entrada de 1.000 e fazer entrada de 5, se a casa permitir, vai limitar do mesmo jeito, com 5 e com 1.000. Então é melhor ter mais dinheiro num lugar só, e aí você faz uma pancada, do que você ficar dividindo demais e queimar um monte de casa ao mesmo tempo. Entendi. Anexo isso, vou te fazer mais 2 perguntas antes que eu esqueça. Por exemplo, eu até então só usava a BetBra por conta da taxa, principalmente, né? Eu não sabia que a bolsa de aposta Betfair tinha tanta diferença assim, né? Não.
Pera aí. A bolsa de aposta da BetBra é exatamente igual. Eu só coloquei ali como exemplo. Mas a BetBra e a bolsa são na mesma odd, são exatamente iguais as duas, tá? Essa Betfair é o que menos compensa no caso, né? A Betfair. Não, nada a ver também. Nada a ver, né? Vale a pena ter conta na Betfair Betfair. tem odds diferentes e tem operações com ela também. Se você tem uma banca legal aí, uma banca de 20, não é uma banca ruim, é uma banca que dá para trabalhar. Geralmente, eu deixaria pelo menos 1.000zinho ali na Betfair, já que ela não limita, porque durante o dia vai aparecer uma operaçãozinha ou outra com ela e você vai lá e faz. Porque a Betfair não limita, ela tem uma comissão maior, mas são odds diferentes das outras. Então, são oportunidades diferentes também. Disso eu não sabia. E a outra pergunta, Paulo. Eu não sei se está acontecendo esse ano, né? Mas comigo aconteceu algumas vezes. Por exemplo, depositei na Sportbet, quando chega lá, tá limitada direto. E pedi aquele rollover, né? Já aconteceu com você esse ano? Agora não tem mais rollover, tá? A casa ela não pode prender saldo. Então, se limitou, é só sacar. Tá muito mais fácil em relação a isso. Antes, realmente, se tivesse limitado, tinha que cumprir rollover, era uma dorzinha de cabeça. Mas hoje não, cara. Até a Pina, nem a Pina contém rollover mais. Então... Muita coisa mudou. Então, e nesse caso foi para... Tem coisa que mudou para pior, mas nesse caso foi para melhor. Perfeito. Então, não esquerei. Falando da Pina... Manuel Marcos. Tem como mudar aquele layout dela horrível lá, que tá agora? Da Pinnacle? E deixar igual era antigamente? Tem, pô. É só... Você tá olhando pelo celular? Pelo celular e pelo computador, é que eu tô naquele ruim lá. Pelo computador você tem que reduzir a resolução, que aí ele volta pro formato padrão. Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Deixa eu só entrar aqui, peraí. Rapaz, esse novo aí que veio depois, que pelo amor de Deus. Você vai ver, vou espelhar o meu aqui, você vai ver que... Tô logando na minha aqui também. Olha a minha aí, você vê que tá no formato antigo, tá vendo? Esse aí que eu queria mesmo. Então, aí você tem que diminuir a resolução. A minha tem 67. Agora, se você for aumentando, na hora que você atualizar, ele vai para aquela resolução, para aquele formato... Pior que o meu agora não foi. Só porque eu falei, mas se você for aumentando aqui, ele muda o formato antigo. Ou é se eu fechar aqui, peraí. Pelo celular também? Não, pelo celular não consigo mudar, velho. Não? Infelizmente. Paulo, aproveitando que tá aí, uma coisa que você falou que ia fazer e também afeta muito. Pode falar aí, quem ia perguntar aí. Manuel, aproveitando que você tá aí, uma coisa que você ia falar, né? E que afeta muito na operação, seria como enviar o link, né? Por exemplo, Superbet, eu até hoje não consegui mandar o link para ninguém. Cara, mas você viu, você tá no grupo? Tô no grupo. Pô, nós mandamos isso hoje lá, sobre como é que funciona no inspecionar. Vou olhar aqui. Eu não vou ter conta para fazer aqui agora, mas eu consigo gravar para você e te mandar. Mas é só... Ou você baixa a extensão que eu mandei lá no grupo lá. Mandei hoje. Ou você vai pelo inspecionar lá para poder pegar o link. Mas é bem simples, assim, não tem tanta dificuldade assim, não. Deixa eu poder pegar uma conta amanhã cedo, eu gravo para você e mando lá no grupo, pode ser? Sim. E aí eu mostro exatamente onde que pego. Na hora de gravar o vídeo do como instalar a extensão lá. Tá. Na hora de abastecer, Paulo? Como é que é? Esse link aí que a Emanuel tá falando, na hora de abastecer? A conta? Na hora de depositar, na hora de verificar qualquer coisa. Vai mandar pro pessoal, né? Como é que é? Vai mandar pro pessoal pagar? Sim, na verdade, é para poder sacar. Ou para depositar, não, sei lá, dependendo da situação. Eu Quando tiro você pelo celular, pela fazer câmera. a selfie. Pela câmera do celular. Quando eu vou... Tem aquele linkzinho Só lá, que né? ao invés de você fazer na hora com a pessoa, você pega o link
e manda Isso. para ela fazer aonde ela estiver. Isso, só que aí eu tiro pela câmera do meu celular. Tem a opção lá do lado de você apertar e copiar o link do QR Code. Não, sim. Só que tem forma, só que tem caso que não permite. Tem caso que não deixa. Você tem que abrir dentro do celular e etc. lá para poder pegar. Entendi. E aí você pega via inspecionar. Mas Entendi. o jeito que o César falou também dá. Você vai abrir a câmera do seu telefone, vai ler o QR Code e vai aparecer o link lá, você só vai copiar o link. Mas a extensão e o inspecionar são para casos que não permitem esse tipo de leitura, entendeu, César? Show. Beleza. Aí eu gravo para vocês amanhã quando eu for pegar uma Superbet aqui. Serve para criação também? Como é que é? Esse link aí serve para fazer criação também? Serve. Para tudo. Só enviar lá da mesma forma. Resolver BO. Tem BO da Betfair que você tem que ir no chat e pede facial. Cara, a Betfair tem burlador que passa, né? Aí dá para resolver mais fácil, mas tem alguns casos que não passa. Positivo. Então, mais alguma dúvida e eu posso seguir aqui? Pode seguir. Então, vamos embora. Aposta cancelada ou corrigida. Isso aqui, na teoria da regulamentação, não deveria existir mais. Mas, na prática, a teoria é outra, né? Então, continua acontecendo correção de odd e cancelamento de apostas. O que a gente tem que fazer nesses casos aqui? Primeiro, a gente ter o controle das apostas que a gente faz e, próximo da partida, a gente conferir se as apostas ainda estão corretas, se estão lá normais, ainda ativas. Porque, geralmente, vou te falar assim, 80% a 85% das anulações são antes do jogo. Então, próximo do jogo ali, você vai lá dar um confere. Caso aconteça a anulação ou correção de qualquer coisa, você vai lá e faz uma nova entrada para corrigir ou o cash out do outro lado. Evitar ao máximo, principalmente entradas de percentual muito alto. As casas não podem, na teoria, de acordo com a regulamentação, mas elas continuam fazendo. Se a gente entrar na justiça, a gente vai ganhar. Mas a casa sabe que a gente não vai ficar brigando na justiça por, sei lá, por cada coisa que acontecer. Então, elas preferem pagar para ver se alguém vai entrar na justiça ou não para ganhar uma ação dessa, do que deixar tomar um prejuízo grande. Então, assim, confiram as entradas de vocês, evitem percentual principalmente acima de 10% no pré, que é chance grande de você ter algum problema, e vai lá e confira antes de iniciar o jogo lá para poder evitar ter dor de cabeça com anulação ou correção de odd. Dúvidas sobre isso? Não, então seguimos a vida. O próximo ponto é a diferença de regra. Então, o que a gente tinha falado lá sobre diferença de regra lá no primeiro dia, ao nosso favor, a gente tem que ter atenção na diferença de regra contra a gente agora, para evitar perca, para evitar problema. Principalmente cartão e mercados de estatística, tá? Chute ao gol, finalização, lateral, falta e etc, tá? Tem caso que usa meios diferentes, apesar de ser a mesma coisa, em teoria, tem caso que usa fontes diferentes de informação. Então, tem caso que vai pelo Esporte Radar, tem caso que vai pela Opta, tem caso que vai no site oficial do torneio. E aí, cada caso conta de um jeito e você corre um grande risco de tomar prejuízo. Então, entendam as diferenças de regra aí em alguns esportes. Cartão eu já nem faço. Chute ao gol eu não faço. Finalização muito menos. Então, já saibam alguns mercados para evitar que você tenha dor de cabeça aí em mercados que parecem ser iguais, mas no fim acaba não sendo. Sobre isto, alguma dúvida?
Então, beleza. Sem dúvida, seguir uma vida aí. E o próximo ponto aqui é erro humano, né, galera? Vocês errarem mesmo na hora de clicar, clicar errado, achar que tá fazendo time 1 contra time 2 e acaba pegando 2 times do mesmo lado. Por exemplo, basquete é bem comum, basquete e esportes americanos, né? Uma casa tá com o time 1, o time 1 é o time da casa e na outra casa o time 1 é o time de fora. Isso é bastante comum, então a gente tem que ficar atento naquela velocidade de querer pegar uma entrada, a gente acabar pegando o mesmo time 2 vezes. Então, erro humano é um dos fatores principais aqui de problema, de perca de capital. Então, a gente tem que estar muito atento na hora de fazer a operação para que vocês não errem esse tipo de situação aí. Em questão de entrada, tem mais alguma dúvida sobre as questões de risco que eu falei? Tem alguma dúvida aí, rapaziada? Ou tá tudo 100% tranquilo aí? Paulo, não tem nenhum, como posso dizer, algum usuário de casa de mesmas regras diferentes? Eu sei que KTO e Estrela, por mais que seja clone dela, né? É diferente a regra de cartão, né? Sim. Então, assim, a gente não tem esse dado. Eu nem faço cartão por causa disso. E a casa muda sem nem avisar, tá? A gente já tinha uma planilha ano passado, e a casa acaba mudando a regra, ela não avisa nada, ela só muda nos termos dela lá, e aí você se ferra. Então, cartão, principalmente, eu não pego, cara. Tem casa que conta cartão no banco, tem casa que se o cara entrar, conta, tem casa que não. Tem casa que vermelho conta 2. Então, sim, eu evito ao máximo cartões aí, só numa situação, sei lá, que seja muito, muito específica para eu poder pegar. Então, eu já evito para realmente não ter o risco de ter um problema. Mas você perguntou sobre planilha, sobre isso, não tenho. E eu acho que ninguém tem, tá? Se você tiver alguém que tem aí, você fala para nós aí. Ô, Paulo, tu tem alguma planilha tipo, tu vai pegar o CPF da galera, aí cada CPF tem as contas nas casas diferentes. Tu tem uma planilha para poder tu ter esse controle aí das casas? Manda no grupo para mim aí, Daniel. A planilha de operação. Dentro da planilha de operação tem a parte de criação de conta, não é isso? Onde mostra nome e a conta criada por cada... Vou mandar no grupo lá, tá? Beleza, Paulo. O Daniel vai olhar aqui e vai mandar lá no grupo para você essa planilha que a gente usa hoje aqui, tá? Show, valeu, obrigado. Show? Daqui ele já vai pegar aqui, já vai mandar lá no grupo lá. Mais alguma dúvida até então, rapaziada? Zero, né? Então, seguimos a vida aqui. Pode falar. Outra dúvida. Hoje eu vou te sugar bastante. Pode perguntar. Tipo assim, no passado, eu perdi, por exemplo, 3 mil numa casa. Pô, como é que eu vou saber que essa casa tá limitada ou não? Eu tinha que deixar um dinheiro lá. Hoje até então é a mesma coisa, não é isso? Só vou saber se eu deixar, por exemplo, 100 reais lá e tentar apostar de novo. Sim, depende da casa, né? Casa que mostra o valor de máximo, ela já te mostra se tá limitado ou não quando você for no máximo lá e mostrar que tá zero. Então, todos os espelhos da VBET tem como, Betano, KTO, se você colocar, sei lá, 900 e não sei quantos lá, milhões, ela te mostra quanto que passa. Perfeito. Então, tem casos que você consegue testar. Isso aí eu posso fazer para você, se você tiver com dúvida. Caso que a gente consegue ver a liquidez antes ou não. Eu não tenho isso pronto, mas dá para fazer rapidinho. Mais alguma coisa, Emanuel? Não. Então, vamos lá. Próximo ponto, então, é contingência para a gente poder esconder nossas informações para não cruzar dados aí entre contas. Cara, isso aqui é muito básico. Eu até acredito que vocês já façam, ou eu acredito que todo mundo já faça, na verdade, né?
Então, assim, primeiro ponto é multilogin. Lá é, como é que... Incognitum, multilogin, ADS Power, porra, esqueci o nome do... Você usa aí. Dolphin. Dolphin. Então, assim, tem vários que vão cair na mesma função e todos eles funcionam de forma razoável aí, parecidamente. Então, o Incogniton e o Dolphin é exatamente igual. A gente faz opção aqui hoje pelo ADS Power, mas é só escolha. Você pode usar aí do jeito que você quiser, com qualquer outro aí que vai funcionar. E isso é para esconder o fingerprint, que está aqui, que é como se fosse a marca da sua máquina, né? E a outra opção, e a outra coisa que a gente tem que esconder, IP da internet, e aí a gente vai esconder ou com proxy residencial, não pega proxy de data center, que vai dar merda. As casas já estão identificando, algumas nem sequer abrem pegando proxy de data center. Então, pegue proxy residencial ou proxy de mobile. Evite o que está ali, VPN genérico. VPN, sim, nem abre, né? A maioria das casas nem sequer abre com VPN. Então, VPN você já descarta. Proxy de data center, esses proxy muito barato, proxy que é reutilizável, você evita. Então, trabalhe sempre com proxy residencial ou mobile. Ou então, com o seu 4G roteando. É o que eu falei com vocês lá no primeiro dia, que a gente tem que evitar... com 4G você não consegue trabalhar duas casas iguais ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero ter duas betanas ao mesmo tempo, eu não consigo com 4G. Então, aí nesse caso, se você for trabalhar assim, tem que ser com proxy. Então, 4G você tem que ser uma única e exclusiva conta por vez, né? Se você for sair de uma betano para entrar em outra, você vai ter que entrar no modo avião, esperar um tempo, ligar o seu celular, rotear, ver se mudou o IP para você poder entrar numa conta nova. Sobre essa parte de contingência aí, tem alguma dúvida ou é tranquilo para vocês também? Já outra dúvida aqui, Paulo. Bora. Como é que você está... A criação, você está criando no 4G, criar a conta e... Pelo menos eu não fazia isso. Você troca o chip a cada conta? Cara, tem que trocar o chip por CPF, né? Até porque você vai precisar de sei lá, pelo menos 40% a 50% das casas de aposta vai te pedir um SMS no celular novo. Bet365 e Betano e mais algumas outras, Superbet, te pede SMS de vez em quando, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Então, você tem que ter um chip para poder receber esse SMS. Eu não sou muito fã de bot, tá? Desses bots de SMS. 365 tem limitado já na criação, quando você usa bot de SMS. Então, é bom você pegar realmente um chip, criar um chip por parceria. Então, a cada CPF novo que você for pegar, você cria um chip novo. Hoje a gente pega aqui da TIM, e aí você joga no celular e você vai fazer todo esse processo com um chip novo. A sua criação está sendo pelo 4G ou está criando pelo Dolphin com proxy? Cara, depende muito, mas geralmente já é na hora, tá? Já com celular, já faz tudo, já cria conta, já faz tudo de uma vez. Pelo próprio celular ali. Você usa o celular do laranja já, do terceiro. Não, no caso é nosso, né? Então, No caso, pelo nosso telefone. A gente faz tudo no nosso. Banco, criação de conta, chip, tá tudo comigo. Eu não deixo nada com o nome de laranja, tá? Não deixo nada em nome de ninguém para que na hora que eu precisar, eu não tenha que ir atrás, ficar esperando, ter que gastar mais dinheiro com o cara, porque tudo que você vai pedir a mais, os caras quer receber. Então, assim, eu evito ao máximo. Eu tento deixar tudo na minha mão para que eu não tenha problema quando acontecer. Apesar que a gente tem muito menos problemas esse ano que no ano passado. Mas tudo que eu precise, eu quero estar já comigo. Eu prefiro evitar qualquer coisa que eu precise ligar para alguém, precise buscar, correr atrás de parceria para resolver problema. Ô, Paulo, você falando sobre o Dolphin aqui, igual hoje mesmo não estava abrindo a KTO nele, e nem a 365.
pelo Chrome que eu rodo ele. O Chrome dentro do Dolphin, né? Tem alguma coisa melhor quando acontecer isso? Cara, eu uso a DS Power. Zero problemas. Vou falar zero, não que às vezes tem problema de localização, mas aí você pode ter em qualquer um. Mas eu uso a DS Power, nós começamos exatamente pela 365. A 365 começou a ter esse problema com o Dolphin, e a gente migrou para a DS Power e parou de ter esse problema. De não conseguir, de não logar, de não carregar. Ele é de graça também, igual o Dolphin? De graça até 5. Até 5? Perfis. Entendi. Mas principalmente para quem vai ter muita conta, na hora de pagar, ele é mais barato do que o Dolphin. Você compra 100 perfis lá, bem barato, assim. Com a banca de 20k, você não vai ter muito problema em pagar isso, não. É que dá para você ir girando, né? Também. Você faz 5, depois muda mais 5. Cara, uma coisa que eu sempre falo com todo mundo, Emanuel, é para evitar economia porca. Evita economia porca, um negócio de R$30 que vai mudar a sua operação, que não vai te dar dor de cabeça. Aí, às vezes, você vai ter que excluir uma conta, vai ter que excluir um perfil que está tudo salvo, já está tudo redondinho, porque você vai pegar um CPF novo e lá nesse perfil que você vai excluir, tem 2 contas ainda que você quer usar. Ou informação que é importante. Cara, é uma economia muito pouca para você ter um conforto de ter 100 contas. Na verdade, eu acho que vende até menos, tá? Eu acho que vende, sei lá, 20, 50 contas também. Então, assim, compra, cara, começa com de graça, claro, mas na hora que precisar, se já tiver com uma graninha legal ali, cara, vai lá e paga. É melhor do que você tá quebrando cabeça aí para fazendo manobra por causa de 50, R$100. Fechou? Paulo, você usa qual navegador no celular aí? E a cada parceria você formata o celular ou só apaga o navegador? Não, zero telefone mesmo, tá? Formata tudo, reseta de fábrica e a gente usa o Brave. Usa o qual? Brave, Brave. Ah, o Brave, sim. Você ia falar desse multilogin, o Octo? Não, nunca usei. Nunca usou. É para celular? Eu acho que é o Incógnita, ele tá falando. Qual que é? Incógnita. Não, o incógnito é para computador, né? Esse é igual ao Dolphin. Sim, sim. O incógnito é exatamente igual ao Dolphin, até no layout de tudo. Eu acredito que até deve ser da mesma empresa. Mas é esse que a gente está falando? Tá até aqui na nossa lista aqui, ó. É esse aqui, ó? Não, seria outro. É OCTO. Só queria pago. Octo. Isso. Esse eu não conheço, tá? É para celular ou computador? Computador. Tá, eu vou dar uma olhada nele aqui, eu te falo sobre ele aqui, se tem as mesmas funções e vale a pena. Mas eu realmente nunca usei, difícil eu falar de uma coisa que eu nunca usei. Rapaziada, eu acho que, assim, o último ponto aqui é questão de saque e verificação de conta. Pegar pelo inspecionar, que é o que a gente tinha falado aqui, ler o QR Code com o celular, vai aparecer o QR Code, você vai ler e vai aparecer o link lá para você. É o mais simples, né? Quando faz isso aí, é a parte mais fácil. E o outro é usar a extensão que a gente mandou lá no grupo hoje, para vocês poderem fazer a leitura do QR Code e o envio do link. Não tem como muito escapar, tá? A gente estava até olhando essa semana sobre um burlador para a gente poder trabalhar, que o que a gente estava usando já não está funcionando mais tão bem. E quando tiver esse burlador aqui que a gente está buscando aqui, a gente também disponibiliza para vocês lá no grupo. A gente não tem muita frescura, mas hoje, infelizmente, a gente tem que fazer o link, enviar para a parceria para poder efetuar o saque. Não está tendo muito como escapar disso, não. E tem casa que mesmo com o burlador não passa e a gente tem que enviar o link. Então, vocês têm que acostumar com essa operação aí de envio de link, porque ela vai fazer parte da vida de vocês aí. Sobre tudo que a gente falou aqui, sobre Suribet no geral, Suribet pré, tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar?
Existem mais dúvidas gerais aí que eu não passei, que vocês queiram algum tema sobre Suribet que eu não falei? Handicap. Qual casa você usa só pra pré e não usa pra live? Tem alguma ou não? Tem. Vamos lá. Tá vendo Casa ali? que o quê? O Betão eu só uso pré. Betfest eu só uso pré. E os espelhos da Betfest, que é ativo. E tem mais um, que é Faz um Bet. Então, essas três não tem no BetBurger, não tem no nosso. Então, ela obrigatoriamente ela só vai usar para pré. Bet Nacional só uso para pré. Bet Sul e Betson eu só uso para pré. BetPix 365 e Vai de Bet, que são espelhos, também é só para pré. Sportbet é só para pré. Essas são só pré. São só essas mesmo. Porque, na verdade, elas só são pré porque não tem no BetBurger, então a gente não consegue usar. Mas de resto, tudo dá para usar nos dois. Tranquilo quanto a isso? Mais alguma coisa? Paulo, no caso, você já falou isso, mas só para recapitular. Pré limita menos que live, correto? Sim. Bem trabalhado, hoje tem limitado menos do que o live. Daquela forma que eu falei com vocês, né? Trabalhando uma casa que não limita com a casa que limita, e escolhendo bons jogos aí para não ficar queimando conta à toa. Aí, com certeza, o pré tem durado mais do que o live. E sempre foi o contrário, tá? O live sempre durou mais, mas desde a regulamentação não é assim mais. Beleza. Rapaziada, A liquidez dá muita diferença do live pro pré? Você pegando esse jogo maior? muita não. Muita diferença não. Mas faz Porque, diferença. tipo, se for uma liquidez menor no pré, mas a conta aguentar umas 3 entradas, compensa mais do que se pegar uma liquidez maior com uma entrada só. Cara, eu sou sempre do lado do mais dinheiro e menos entrada. Até porque eu conto nessa matemática também o meu tempo. Uma entrada de pré, ela demora mais para o seu dinheiro voltar para você girar ele novamente. Eu preciso de dedicar mais tempo para reconferir, para voltar na entrada para ver se não cancelou, se nada aconteceu. Eu pego uma entrada de manhã, meu dinheiro só vai estar disponível de tarde ou de noite. Ponto que eu não falei aqui. Suribet pré tem que ser de manhã, tá? Não é opcional, não. Tem que ser pela manhã. Principalmente o mais cedo possível. Que aí você vai ter mais volume de entrada e entradas melhores. Depois que o mercado se ajustou, é mais difícil ter entrada de Suribet pré. Entendi. Esquecido, eu deveria ter colocado aqui. Vamos lá, galera. Mais dúvidas? Bora. Paulo, você acha que quanto CPF eu preciso no mês para fazer 50% da banca, uma banca de 20k, por exemplo? Quanto CPF no mês? 2. 2, né? No máximo. Às vezes um só. Tô falando de fazer 50%, tá? Isso. Se você quiser fazer 80, 90, 100, 120, aí você vai precisar de mais conta, que você vai ter mais volume de entrada. No pré você não vai fazer isso, tá? Tô falando de live. Aí você vai queimar pelo menos uns 7 CPFs aí, porque você vai pegar mais volume de entrada e mais o retorno também compensa, né? Vale o bet limita menos que pré? Não, tá limitando tanto. Velo e bet? Isso. Não, tá limitando tanto quanto, tá? Limitando tanto quanto. A diferença do Velo e Bet é só questão operacional. A facilidade de operação, risco de erro humano é muito menor.
Escala é mais fácil, porque você consegue ensinar outras pessoas para fazer de forma mais fácil. Então, por isso da preferência do Value Bet. Mas limitação tá tanto quanto, tá? Não tem questão de nada que seja tão vantajoso, porque não limita assim hoje. Vou fazer uma pergunta, então, relacionada a ontem também. Se quiser. Pensando. Paulo, por exemplo, eu gasto aqui, em média, R$500 por CPF, juntando banco, juntando gasto com chip, com parceria e etc. Aí, por exemplo, eu gasto R$1.000 com um operador. Uhum. Só para ele fazer Value Bet com 10k de banca, pela minha contabilidade, que não compensa, não é isso? Cara, você vai tirar os seus 20, você tem 20, você vai tirar 10 para Value Bet? Sim, não é o que você faz aqui. Você, por exemplo, tem 10 pessoas com 10k cada operando. Vamos supor que você pague R$800 a R$1.000 por operador. Mas eu entendi. No caso, você tem 20 mil. Tô pensando na sua situação de hoje, Manuel, beleza? Beleza. Você tem 20, você quer tirar 10 para Value Bet e 10 para Suri, é isso? Por exemplo, isso, estou dando um exemplo. Não compensa. Já não compensa, no caso, né? Não compensa. A sua banca, você vai começar a dividir. Eu acho que a melhor opção para você hoje é você pensar em dividir a sua banca em mais de uma estratégia a partir de 40 a 50 mil. Que é onde o capital ele já não é mais tão operável, você não consegue mais ter tanto retorno percentual em cima do capital. E aí você começa a pensar em dividir em outra estratégia. Agora, hoje, com banca de 20, é só você não precisa de mais ninguém, é só você e Suri. Ou então é só você e Value Bet. Ponto. Não divide nada. A partir do momento que chegou lá nos 40, 50, 60, aí você vai ver que você não vai conseguir mais girar o seu capital por completo todo dia. O percentual ele não vai ser mais 70%, 80%, ele já vai começar a cair para 50%, 40%. E aí você vai fazer o que eu estou te falando de começar a dividir, entendeu? Entendi. Agora não é momento, não. Escolha uma e bete marcha. Na hora que sua banca passou dos 50, ali você começa a pensar em dividir em outra estratégia aí. Não entrou na minha cabeça ainda, Paulo. Por exemplo, eu dividi já. Eu tenho 20 para operar. Só vale a pena operar, então, Value Bet acima de 20k para um operador, não é isso? Com 10k não compensa. Não, cara, você pode operar você pode operar o Value Bet hoje, tá? Value Bet hoje. Você pode começar hoje. O que eu tô falando é que para você não dividir o seu capital em duas estratégias diferentes hoje. A partir do momento que você tem 70, cheguei minha banca em 70, eu vou lá, pego 10, pego 20, pego o valor que você achar que tem que ser, e aí você separa para outra estratégia. Porque não faz sentido hoje você pagar uma outra pessoa e dividir o seu capital, cara. Porque hoje, seus 20 mil é pouco. Assim, é uma boa banca para você trabalhar, mas é um capital baixo para você dividir. Hoje, cara, escolhe uma, que seja Value Bet ou que seja Suri. Escolhe uma única estratégia e começa a operar. Não divide nada, não inventa moda, segue um rumo, pega Suri ou pega Value Bet, o que você achar melhor, e segue um rumo e vai. Na hora que sua banca chegar nos 50 para frente, você começa a pensar em dividir. É isso que eu tô te falando. Uhum. Eu ainda... Eu entendi. No caso, cada operador seu aí opera com quanto na Value Bet? 20. 20 mil. Sim, entendi. São duas contas de 10 que eu tinha falado com vocês, lembra? Sim, perdão. E desculpa perguntar, Paulo, você chega a pagar quanto a eles? 30%. Do retorno? 30% do que é feito. Dou o mínimo de 2 mil e 30%. Mas geralmente dá mais. Ô Paulo, isso que aconteceu comigo hoje que eu te falei da stake limitar no mesmo dia, com essa stake de 200, é normal? Você tinha falado que estava durando 5 dias aí, 4 dias? Cara, a gente não tem controle, não tem muito o que fazer. Vai ter às vezes KTO que dura uma semana e KTO que dura meio dia.
Felizmente, dependendo do que acontece, volume de entrada, tipo de jogo, sequência de green, tudo depende, assim. Esticou uma sequência de green muito grande, a conta limita mais rápido. A gente não tem controle da limitação, né? A gente tem uma média de como tá hoje. Agora, o controle em si, a gente não tem. Melhor forma é fazer igual você está fazendo aí. Você usar 2 bancas junto com stake de 100, 10k cada uma. Isso é o que a gente tem feito. É o que melhor resultado. Não tem melhor ou pior, né? É o jeito que a gente faz. Agora, tem gente que... Não, é assim, é só para ter uma noção mesmo. Para não ficar, para mim não ficar tentando com 200, com 300, com 150. Eu já saber um negócio que está funcionando aí. Então é isso. Mais alguma dúvida? Copiar o quê? Sobre o... Deixa eu só... Peraí que só tá falando um negócio aqui. Como é que é? Tá. Para ele poder acessar, eu deixei aqui nos exemplos lá. Aham. Você tem que abrir aí para você mostrar que você põe a conta, que ela vai aparecer, explicar para ele conseguir ter acesso a ela, ele vai ter que fazer uma cópia dela aqui. Então já entra na chamada e faz isso aí, que você já sabe melhor do que eu fazer isso aí. Os meninos, como é que é? Não, que a gente já tá só em pergunta e resposta. Deixa eu só... Já pode compartilhar e mostrar para eles então como é que funciona aí. Sim, sim, tranquilo. Mostra um depósito aí, como é que faz. Hein?
Mas uma situação que é interessante aqui, galera, é que, principalmente quando você tem operadores, etc., você saber aonde o dinheiro está é fundamental. Então, você tem que preencher a planilha de forma correta para que tudo bata de forma correta e você saiba onde está o seu dinheiro. Por exemplo, tem, sei lá, igual ele falou ali, tem 10 mil na Pinnacle e zerou a 365. Então, se pela planilha você já sabe que o dinheiro está na Pinnacle, você já saca e já manda. O que o César tinha falado, vai em contas em uso lá, Daniel. Contas em uso aí embaixo. Você vai em contas em uso e você coloca todas as contas que você já criou, usuário, senha, caso, nome do parceiro e o status que ela está agora. Se ela está disponível para você usar, se ela está em uso no momento ou se ela já foi limitada. Então você consegue fazer todo esse acompanhamento aí, entendeu? Pela planilha que a gente usa aqui. Tranquilo aí, César? Vai ajudar você aí no que você queria? Era isso? Nem era. Era isso mesmo, era isso mesmo. Então fechou. Veio completona aí, né? É, Melhor ainda. tem muita informação nela aí. Mas aí com o tempo o cara aprende aí. Qualquer dúvida também você vai mandando aí. Rapaziada, nós temos mais dúvidas aí ou podemos encerrar por hoje aí? Como é que nós estamos? Tudo que você falou sobre Sura aí, você citou muito a Betburg lá. Dá para fazer pelo software de vocês? Você aconselha a pagar burger separado? Cara, o nosso ele é uma cópia do suribet.com. Então, assim, realmente, principalmente para você, Marcos, vai fazer diferença. Você tem capital maior e você precisa girar mais. O Betburg, ele é 2 minutos na frente e que faz muita diferença no total do fim do mês, tá? Agora, para a galera que tem banca mais baixa... Se tratando de pré, você fala, ou para tudo? Como é que é? Você fala, faz muita diferença falando de Suri pré ou para tudo? Não, para pré. No live, o nosso é espelho deles e é bem bom. Dá para você usar o nosso no live tranquilaço. E o Value Bet da Suri não é bom? É do meu próprio software. O Value Bet da Suri, você recomenda? Não. Da Suri não, da Betburg? Também não. Porque ele já é incluso, né? Tipo, se eu pagasse o pré, eu já daria para usar ele. Não, cara, não tem nada que se equipara ao nosso. Na verdade, é o TradeMate, né? A gente copia o TradeMate. Não tem nada que se equipara ao TradeMate em questão de qualidade de entrega de Value Bet. Então, Live e Value Bet, posso usar o do Sempre Green. O nosso. E se eu for pré, é Betburg. Eu tinha falado com vocês, a gente está passando um processo de mudança aí que vai ficar ainda melhor. Sabe o que eu queria comentar com você? Não tem comparação, não. O meu lá, eu tô na página de Value Bet, um exemplo. Eu montei o filtro lá, né? Conversei com você hoje cedo. Aí a hora que eu vou pro Live ou pro Suri pré, aí o filtro lá muda tudo. O filtro ele é individual. O que você faz, cara? Se você for fazer os dois... Tem que ficar mudando toda hora. Pede os meninos para abrir 2 logins para você, aí ele faz um login só de pré, um login só de live pré e o outro só de Value Bet. Aí divide esse login aí você tem 2 páginas diferentes, totalmente dependentes. Entendi. Aí tem que chamar no suporte aí, você fala? Sim, chama os meninos no suporte aqui que eles mandam, porque ele faz outro login para você lá. Não, beleza. Fechou? Fechou. Eu achei que era algum bug, alguma coisa. Não, é porque realmente o software ele tem esse problema aí do filtro cruzar um com o outro. O que vai melhorar nele que você disse aí, que você estava falando aqui? Cara, tempo de reação. Vai ser mais rápido? A gente está conseguindo melhorar esse tempo de reação aí. Principalmente pro live aí, para ficar assim, cara. Vai ficar basicamente uma cópia 100% do Betburg, né?
Pelo menos é o que está caminhando para isso. Porque hoje o nosso, sei lá, é 90%, 80%. Mas, assim, dá para operar com o nosso tranquilaço. Eu opero, meu pessoal opera. A gente tem muitos e muitos clientes grandes aí que operam com o nosso sistema, vários escritórios, inclusive. Agora, a gente vai chegar nesse ponto agora que a gente está trabalhando para ficar, assim, perfeito. Beleza. Rapaziada, mais alguma dúvida? Paulo, a Fintech voltou? Não, ainda não, cara. Segundo eles, volta amanhã. A gente está na luta aqui, desde o problema que teve lá no Banco Central. Lá a gente está nessa luta para poder resolver e conseguir voltar. A gente já está no processo de mudança de liquidante. A gente achou que seria mais rápido, mas está demorando mais. Mas tudo caminhado do jeito que eles passaram de planejamento para a gente, amanhã de tarde deve estar pronto. Ô Paulo, você eu consigo abrir 2 telas com um cadastro só da Betbull para pré? Não. Não, né? Você consegue... Vou corrigir aqui. Você quer 2 telas no mesmo computador? Eu faço o cadastro lá, né, para operar pré. E eu posso abrir 2 computadores? Não. Não, né? Não. Quando logar um, desloga o outro. Você consegue no mesmo computador abrir 2 telas para poder colocar um live e um pré. Agora, 2 ao mesmo tempo não dá. Quando entrar um, desloga o outro. Aí tu aconselha aí, eu tô recomeçando aqui novamente a fazer pré ou live logo. Já aí metendo um aço. Você nunca operou o Suribet, César? Só pré. Não, mas você já operou? Quanto tempo que você opera Já. pré? Não, como eu te falei, um ano atrás eu fiz, né? Acho que o negócio tinha 1 mês, 2 meses. Não, então não. Então faça pré, tá? Pré, né? Faça pré. Segunda-feira a gente vai ter aula de live. Eu vou dar vários e vários toques para você sobre live aí. Certo. Que aí vai começar, você vai ter um norte muito melhor. Mas vai no pré para começar, cara. Você tem que readaptar, entender as casas de novo, entender o processo. Porque se você for direto pro live, você vai sofrer muito. Pronto. Tranquilo. Então faça o pré. Vai fazer fim de semana, faça pré. Espera a aulinha de segunda-feira aí do live. E aí você vai ter um caminho mais fácil aí dos toques que eu vou dar para vocês de operação live. Show de bola. Tranquilo. E aí você, talvez... Cara, espera pelo menos 15 dias de pré aí. Aí você começa a tentar o live depois disso aí. Pronto, tranquilo. Beleza. Fechou? E vocês viram aí, rapaziada. Igual ontem eu abri para todo mundo a chamada. Várias e várias vezes aí durante o mês, durante o ano. A gente vai fazendo chamada de novo, tá? Então as coisas não acabam aqui. Então a gente vai ter um contato contínuo aí. Toda vez que vocês precisarem da gente, a gente vai estar perto. Então, assim, vá no seu processo de acordo com a sua capacidade de hoje. Não queira dar um passo maior do que a perna hoje, não, para não ter problema, tá? Então faça pré agora, quem sabe aqui daqui uns 15 dias. Paulo, tô com uma dificuldadezinha aqui, quero ir pro live, eu te ajudo de novo. Então não esquenta a cabeça não, tá? Faça as coisas no seu tempo. Manuel, mais alguma coisa? Rapaz, eu tenho até uma pergunta. Paulo, então esse negócio de apertar no link e já cair no jogo limita mais? Tem uma coisa assim? Não, né? Já ouvi dizer coisas assim. Zero. Tudo besteira. Não, besteira das pior que tem. Besteira das pior que tem. Não muda absolutamente nada, tá? A casa, ela só sabe pelo volume. A única forma que a casa tem de limitação é pelo volume de entrada no jogo. Se você pegar uma Suri que for só você fazendo, a casa nem sabe que foi Suri. Ela só sabe que teve Suri ali porque, em vez de ter 100 mil, teve 10 milhões de reais de entrada. Ela fala, opa, alguma coisa aconteceu aqui. Aí ela vai e põe a flag lá, que a gente fala de flag. Ela vai e coloca a flag no jogo e fala, ó, quem fez essa entrada aqui de tal hora até hora, ou tá automático, ou é Suribet, alguma coisa aconteceu. A casa, ela não tem controle de nenhum tipo de situação igual essa aí, veio de tal lugar, ou fez tal coisa. É tudo pelo volume de entrada, tá? Efeito manada, que a gente chama. Por que ontem você falou, fiquei pensando,
Quando eu fazia chasing lá com 365 e Pinnacle, a conta dura bem menos do que o valor bet. Por qual que é o motivo disso? Porque chasing nada mais é do que uma Suri, né? Sim, Você não cobriu, sim, correto? correto. E E o o volume valor bet? com Suribet entre Pinnacle e 365 é absurdo. Porque todo mundo quer, ué. Todo mundo quer casa segura. Principalmente no ano passado, todo mundo queria operar 365 e Pinnacle. Então, quando tem uma Suri, o volume de entrada é absurdo. E aí a atenção ela é instantânea. Então, como você não está pegando value bet no formato que a gente trabalha, que é percentual menor, 99% das entradas de value bet nem chegou a ser Suri, é só pelo valor mesmo, né, de supervalorização, não chegou a ser tão alto para chegar no Suri. Então, assim, não tem tanto volume de entrada, então você consegue ter mais entradas. Agora, pegou Suri, cara, o volume é muito grande. O valor bet não chega a ser uma Suri. Não chega. Então, você pode conferir lá as odds lá que não chega a ser Suribet. Até por isso o lucro é menor no valor bet do que no chase. Com certeza. É muita diferença? É, bastante. 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 Tanto é que no dia que eu falei, cara, eu falei com você, né? Mesmo com menos entradas, o chase é muito bom. A gente fazia ano passado com escanteios 365 e Pinnacle, era absurdo. Não, ano passado foi foda mesmo. Teve uns 2 meses lá que eu falar pra você. Tá no mercado novo, né? Não tem jeito. Eu não dormia. Eu queria ficar operando 24 horas. Tão bom que tava. Mas tem, você também vai gostar, cara. Principalmente se você for pra parte de Suribet aí no live aí. Quem começa a fazer live dificilmente quer parar também. Certo. É mais rentável, né, Paulo? Cara, Que o pré. o dinheiro é muito rápido, cara. Você pega uma entrada de, sei lá, 8%, a entrada é um stake de 10 mil, você fez R$800 em 20 minutos. E é normal você pegar uma porcentagem dessa aí? Normal. Bem, assim, absurdamente normal. Um dia normal, de grade cheia, normal. Normal. Principalmente grade NBA, grade MLB, hockey, NHL, fim de semana, futebol. Toda hora tem entrada de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. E o tempo de pegar de boas tem que ser bem ligeiro. Não, tem principalmente basquete, tem que ter as manhas. Não adianta você querer pegar basquete com o jogo correndo, tem que esperar os momentos de pausa. E esses outros esportes, eu sei que você vai falar na aula, mas só para perguntando já. Vocês esperam o jogo parar ou vocês pegam alguns esportes dá pra fazer com o jogo rolando? Hockey e futebol é jogo rolando. Não espera acabar o primeiro tempo, nada. Não tem como. As entradas no primeiro tempo, se você esperar, já não tá mais. Uhum. Agora, basquete, beisebol, vôlei, tem que ser com o mercado parado, tá? Tem que ser, não adianta. Se você quiser pegar com o jogo andando, você vai fazer merda. E olha que eu tenho, sei lá quanto tempo que eu faço, e eu não faço com o jogo andando porque dá merda. Uma cesta que sai, uma falta que acontece, tudo muda a configuração de odd. Então tem que ser com o jogo parado. No próprio futebol, você derrete um pouco. Um ticket ou outro, você muda. Não, sim, mas não o suficiente para você perder a entrada, né? É impossível você pegar o certinho, né? Isso é um dos pontos que eu sempre falo. Você faz a entrada, por exemplo, era odd 3 com 1,55. Caiu para 1,53, você faz do mesmo jeito, não fica corrigindo o odd, voltando na calculadora. Uhum. Você faz, depois que você fez a entrada, você pode fazer uma correção ou outra, caso necessário, um equilíbrio ali. Mas, assim, não fica voltando calculadora toda hora. Mudou qualquer coisinha, você quer ver como é que fica de novo. Que você não vai fazer live nunca, assim. Então, viu a entrada, mudou um pouquinho, você faz do mesmo jeito e vai embora. Vai desequilibrar, você vai ganhar mais de um lado, menos do outro, mais vai embora. Depois você corrige. É que vai ter uma hora que a odd vai subir também, né? Não vai só cair contra. Não, Uma hora você perde, outra hora você ganha.
Rapaziada, mais alguma coisa? Vamos, bora. Vamos ter mais duas aulas, Zé Paulo? Sim, não, na verdade, são mais 3, né? Segunda, terça e quarta. Vou falar de promoção, né? segunda, na terça vou falar sobre promoções e na quarta, se tudo der certo, vou deixar vocês escolherem aí, porque vocês vão começar a ir para a prática e vai ter mais um caminhão e meio de dúvidas aí que eu tenho certeza. Eu vou ficar com isso. Então vem aqui, não tem dúvida não. Aí vocês vão começar a fazer e vai aparecer dúvida. Aí vai no privado. Não, mas aí a gente vai tirar essas dúvidas na quarta, né? Tema livre, só para a gente trocar uma ideia mesmo. Do que vocês começaram a fazer aí, a gente vai tirando as dúvidas gerais de você aí. Mas pode mandar no WhatsApp também qualquer coisa, não esquenta a cabeça não. Hoje, tu solta com promoções, estou com os 12 CPF aqui, fiz quase nada. Promoção? Isso. Essa época do ano, né, cara? Essa época não tem nada. Você vai ter uma promoçãozinha boa agora pro fim de semana, no Mundial, né? Isso. Mas enquanto não voltar tudo aí, não vai ter. O mercado tá fraco. Isso é para todos os mercados. Não tem jeito, cara. A gente tem que esperar o agosto aparecer aí de novo aí pra gente poder voltar a trabalhar de verdade. Cash vocês não operam nada, né? Cash out? É. Cara, não. Já foi o tempo, né? Cash out, antes de você clicar no botão, limitou a conta. Você pensou em clicar e dizer, opa, cash out. Toma uma limitação. Eu tava pegando esses tempos num grupo aqui, era com Superbet. Mas era uma entrada só mesmo. Colocava lá 10k lá, 5 que passava. Mas agora a liquidez já não tá deixando também. Teve um tempinho da Superbet aí que foi bom, cara. Já foi, né? Teve um tempinho da Superbet que foi legal. Mas assim, eu preferia queimar uma Superbet no ValueBet do que no ValueBet mesmo, do que no Cash, que o lucro era maior. Numa entrada dessa aí, você conseguir tirar quanto? Uns 2.500? Você põe lá, passava 10, 8 mil, 10%, 800 contos. Então, no ValueBet você consegue tirar muito mais, porque a Superbet é uma das contas que mais dura com o ValueBet, cara. Eu pus no filtro lá hoje, não apareceu nenhuma, rapaz. O que era? É o dia? Não, provavelmente deve ser algum erro no nosso sistema, então. Não apareceu nada com o Superbet? Do Superbet, não. Apareceu uma ou duas cedo, depois sumiu. Não, então deve ser algum erro no nosso sistema. Ainda bem que você falou aí. KTO aparecia toda hora. Não tem muito. É porque deve ser algum erro nosso aqui na hora de puxar do trade. Bom que você já avisou aí que eu já peço os meninos para dar uma olhada aqui para poder corrigir. Eu tava com uma para derreter aqui hoje também, eu nem consegui usar ela. Ainda bem que você tocou o nosso, eu lembrei. Já peço para corrigir aqui, já para você poder usar amanhã aqui, tá? Mesmo esqueminha lá, sequinha de 100 nela. Não, Oh. Não, você pode usar mais, tá? A Superbet? Pode usar mais, que vai durar bem mais aí do que as outras. E quando limitar, você ainda pode jogar ela pro live ainda, que ela limita só o pré. Beleza. Eita lá, amanhã eu já começo a rodar ela aqui junto. Fechou. Já vou pedir para corrigir aqui, ver o que aconteceu aqui e para você poder usar. Fechou. Beleza? Rapaziada, então encerramos por hoje. Qualquer nova dúvida que for aparecendo aí no fim de semana, vocês podem me mandar que eu vou estar online aqui em operação. Mas segunda-feira estaremos de volta às 8 horas novamente, tá? E aí, para a gente poder falar de live. Combinado? Valeu, obrigado, hein? Até mais. Valeu, rapaziada. Fui, um abraço pra